Agora vamos falar sobre classes. Essa primeira explicação, esse primeiro vídeo aqui, ele é bem curtinho, tá? Porque as classes são um assunto muito grande. Programação orientada a objeto é um assunto muito grande, não dá para conter num vídeo só. Senão esse vídeo ia ter muito tempo. E essa aula aqui é só para como é que a gente consegue... Qual que é a ideia da classe? Como é que a gente consegue utilizar classes em C Sharp, tá? Aqui eu tenho o meu projeto. Eu vou criar um novo arquivo. Eu vou chamar ele de monster. Ok? .cs. Vou criar a classe aqui, monster. E eu vou criar um public name string name. Public int exp. Ok? Eu criei aqui uma classe. Essa classe tem dois campos, tá? É um pouco diferente das variáveis, tá? Agora vamos aqui no nosso programa. Eu vou criar um objeto dessa classe. Eu vou deixar aqui separadinho. Pronto, ok. Dividir aqui minha ideia em dois. Então, como é que eu crio um objeto de uma classe? Como é que a classe ela é um modelo de algo? Aqui nós temos o modelo de um monster, tá? Então, vamos criar um objeto desse monster. Vamos utilizar esse modelo monster e criar algo. Então, tem que ser aqui o tipo. Botar M1, new monster. É assim que nós podemos criar um objeto, tá? A partir do nome de uma classe. É uma das formas. Agora, como é que eu atribuo o nome e a experiência dele? Vou criar aqui de slime, gosto de minha experiência. Pronto. E agora eu posso M1 name. Esse é o meu programa. Ele deu um warning aqui. Porque essa classe dá para melhorar como que ela é criada, ok? Porque ela não tem algo que nós chamamos de construtor. A gente vai ignorar esse momento aqui agora, mas reparem que eu consegui criar um objeto, tá? E esse objeto aqui, ele tem dois campos. Eu atribuí slime para o nome, que vem daqui, e experiência, que vem daqui, certo? Então, como que eu acesso aos campos de uma classe? É o nome da classe, o nome do objeto, ponto, o nome do campo. Vou criar um monstro 2 aqui para ficar claro. Agora eu vou ter aqui o slime e o orc, certo? Reparem que todo monstro aqui no meu programa aqui, faz sentido eu passar o nome e a experiência dele, tá? Então, nós vamos criar um método dentro dessa classe. Na hora de eu criar aqui uma instância, criar um objeto desse monster, eu preciso passar esses valores, ok? Para criar o construtor public, monster, o nome da classe. Primeiro vai ser um string, ok? Eu passar assim. Falar que o name igual a name é igual a xp, ok? Então, o que isso diz aqui? Na hora de eu criar um monstro, eu tenho que passar aqui dentro o nome e uma experiência.
E o nome que está aqui em cima vai receber o nome que está aqui, tá? Que eu vou passar na hora de criar o monstro. Tá bom? Então, vou fazer isso aqui. Pronto, agora não tem warning nem nada, tudo certinho. E eu consigo atribuir o nome do monstro na criação. Reparem, eu não quero criar o nome do monstrinho. Não posso, porque o construtor, ele obriga a gente criar instâncias, objetos de uma forma específica, ok? Então ele impõe uma regra. Vai criar um objeto da classe Monster, tens de passar um nome e uma experiência, ok? Tá? Qual que é a maneira ingênua de se fazer isso? É não ter uma classe construtor e passar assim, olha. Só chama de work, já colocar meu nome ali. Ele dá um warning, tá? Por quê? Porque ele espera que eu crie esses elementos através de um construtor, ok? Não é necessariamente um erro, tá? Não é necessariamente um erro, não é um erro em si. Talvez a gente queira fazer isso mesmo, há formas de evitar isso, tá bom? De dar esse warning, sem criar a classe construtora. Mas a ideia é criar uma classe construtora e a gente força um comportamento ao nosso programa, tá? Isso aqui é uma forma muito ingênua de fazer o programa, porque a gente quer criar um monstro, ele tem que ter um nome, a gente quer passar o nome dele, né? A gente quer passar o XP dele, tá? Então a gente faz o nosso construtor. E reparem que a ordem não importa. A ordem não importa, digo, eu posso criar da forma que eu quiser aqui, mas na hora de utilizar eu tenho que obedecer essa ordem, tá? Outra coisa, por que eu coloquei uma vírgula aqui? Porque se eu colocar experiência, ela não pega a experiência aqui de cima, tá? Então, o que eu estou falando aqui? Que experiência vale a experiência, que essa variável aqui, tá? Ela vai receber o valor que foi atribuído a ela mesma. Então, não funciona da forma que a gente quer, tá bom? Deixa eu ver. Ele deu um... Ó, aqui deu um erro. Porque eu preciso passar aqui. Deixa eu tirar aqui. Passar igual a 100. Ok? Reparem que isso aqui não é um erro, tá? O programa, deixa eu limpar aqui. Isso aqui não é um erro, mas não é o que a gente espera. Se eu tentar exibir aqui a experiência, qual que será a experiência do monstro? Opa, a experiência aqui é 0. Ah, mas eu não passei aqui que é 100? Sim, mas não tá a passar para cá. Tá a passar para cá. Essa variável ela vai receber o valor dela mesma. Ok? Se a gente quer utilizar daqui, duas formas. Muda o nome daqui, tá? Então ele vai passar a utilizar o daqui de cima. Lá de novo. Experiência deu 100. Agora é certinho. Antigamente estava 0. Agora deu 100. Ah, mas eu quero deixar o nome igual. Tá, então vamos utilizar o this. O this, ele diz respeito à classe. Tá? Então ele vai pegar o daqui. Certo?
deu 100 também. Eu, particularmente, prefiro colocar aqui um underscore para indicar que esse aqui é esse aqui e esse aqui é esse aqui, tá bom? Vou passar aqui o tava string name e agora sim. Eu posso criar aqui vários monstrinhos. Eu exibi o nome de todo mundo. Não é assim. Certo? Aqui eu peguei o nome do monstro 1, do monstro 2, do monstro 3. Malta, se vocês quiserem saber essas coisinhas que eu faço, por exemplo, agora eu quero exibir a experiência. Tenho Vim, tá? Ou melhor, NVim, o Vim, que ele muda um pouquinho da forma que a gente escreve o código. A curva de aprendizado dele é complexa no início, tá bom? Então, tem coisa que eu uso para fazer ele, por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui eu uso o Vim, tá? Essas coisinhas que eu fiz aqui eu Vim. Isso aqui não está relacionado ao Vim. Esse aqui, ó. Tá bom? Eu simplesmente Ctrl Shift e eu vou usar as setinhas do teclado e eu consigo selecionar várias coisas ao mesmo tempo, tá? Isso vai depender da IDE. Eu sei que o Z, a qual estou utilizando, funciona assim. Eu sei que o Visual Studio também, Visual Studio Code também. Eu não sei se o Visual Studio tem isso como padrão, tá bom? Mas é possível fazer esses truques aí bem engraçados, tá bom? Outra coisa também que eu gosto eu quero substituir uma palavra toda, tá? Eu consigo bem rapidinho, mas eu tenho que apertar 3 teclas para fazer isso. Eu escrevo C e W, tá bom? ESC, C e W, eu consigo apagar a palavra. Tá? É engraçado, né? No início é muito confuso, tá bom? Mas depois de algum tempo aí, algum tempo, eu falo tempo longo mesmo, algumas semanas, meses, tá? Fica mais claro como é que o Vim funciona, tá bom? Eu uso o Z mais o Vim. É possível usar o Vim por ele próprio, ele é um programinha que funciona no terminal, mas também é possível usar ele com uma outra IDE, tá? Bom, isso aí fugiu um pouquinho da classe, tá bom? Mas isso aí é só para vocês saberem como que eu utilizo e pode ser uma forma que vocês gostem também. Mal, voltando. Classe é um assunto bué complexo, muitas coisas. Isso aqui é só a superfície, já estou misturando os idiomas. É somente o início, tá? Da classe. Tem várias outras coisas. Inclusive, o nosso programa, ele vive numa classe. Só que ela tem um static aqui meio diferente, tá? Seria um static, tá bom? Mas o que eu quero que vocês saibam? Que aqui são campos e aqui são métodos. Nesse caso aqui é um método especial, nós chamamos de construtor. Ele é utilizado na criação de um objeto. Um objeto
uma variável que tem como modelo uma classe. Ok? No caso aqui eu tenho a variável M1 e ela se utiliza do modelo da classe Monster para ser criada. Ok? E nós podemos utilizar esses campos que estão aqui através da seguinte sintaxe. É o nome do objeto, ponto, o nome do campo que eu quero, tá bom? Depois nós vamos ver os métodos também, como que a gente utiliza os métodos, mas vai ficar para um outro vídeo.